Hoje é dia 10 de janeiro de 2020, sexta-feira depois da Epifania. A cor litúrgica é o branco. O santo do dia é Frei Gonçalo de Amarante. A primeira leitura será a primeira carta de São João, capítulo 5, versículo de 5 a 13. O salmo responsorial será o Salmo 147. E o evangelho será o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo de 12 a 16. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura da liturgia da palavra, vem nos falar sobre as pessoas vencedoras. Todo vencedor é aquele que consegue se manter firme nos caminhos de Deus, nos mandamentos de Jesus Cristo que foram enviados por Deus Pai. Sabemos que não é fácil vencer a batalha do pecado e que todos os dias temos que lutar constantemente para provar a Deus que o amamos acima de todas as coisas nesse mundo. Mas, muitas das vezes nós acabamos perdendo essa batalha. Mas Deus é misericordioso e nos acolhe a qualquer instante que nós nos arrependermos dos nossos pecados. Mas nós temos que fazer o possível para não ficarmos persistindo no erro, em manter nos caminhos errados. Jesus Cristo veio para nos mostrar quais são os caminhos certos a percorrer. Ele é o nosso símbolo da salvação. Ele é o enviado de Deus para que pudéssemos ter essa oportunidade de recebermos o reino dos céus e a vida eterna. É claro que raramente conseguiremos imitar Jesus como Ele nos ensinou a fazer da forma correta. Mas nós temos que tentar, persistir e buscar constantemente ser imitador de Cristo. Jesus tinha com Ele o Espírito Santo e tinha junto Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus onipotente, onipresente e onisciente. E Jesus estava junto com o Pai desde a criação do mundo, desde o princípio dos tempos. Por isso, Ele é a nossa base de sustentação, é o nosso conhecedor daquilo que Deus tem para nos mostrar e para nos ensinar. Ele foi um instrumento de Deus como filho para nos salvar, para nos ensinar e para nos mostrar os caminhos corretos. Isso é a maior prova de amor que Deus teve para conosco. Vamos ouvir a primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim, são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuis a vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Esse é um convite para que Jerusalém desse as glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. É claro que todos nós recebemos esse mesmo convite, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. O convite é que nós possamos mostrar a Deus que estamos envolvidos naquilo que Ele nos convida a viver.
O envolvimento é a demonstração da nossa responsabilidade com aquilo que Deus tem nos ensinado. E a responsabilidade é a prática, é mostrar a Deus que estamos amando ao próximo e que estamos amando a Deus sobre todas as coisas. É claro que nem todas as pessoas se engajarão nesses valores, mas aqueles que aceitam e querem viver esse valor, que possam glorificar a Deus e entregarem de todo o seu coração a essa doutrina e esse aprendizado sobre o que é o amor de Deus. Dessa forma, nós podemos contagiar as pessoas a receberem Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo na sua vida, ou seja, a conversão dos nossos irmãos. As pessoas apenas se converterão se nós formos instrumentos de evangelização, praticarmos o apostolado com as pessoas que nos rodeiam. Apostolado é ser apóstolo de Jesus, é ser um imitador daquele que foi o nosso Salvador. Vamos ouvir o Salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. O nosso evangelho de hoje vem nos falar sobre a fama de Jesus. Jesus nunca buscou ser famoso numa sociedade. Ele em momento algum queria ser superior, ter títulos, ficar em primeiro lugar, ser chefe de alguma coisa. Jesus Cristo apenas queria mostrar a todos nós que somos irmãos e que somos todos iguais aos olhos de Deus. No reino dos céus não existe essa coisa de status, que alguém é melhor do que o outro, que uma pessoa é o chefe do outro, que uma pessoa está em patamares melhores. Somos todos iguais. Nós temos esse hábito de valorizar ou desvalorizar as pessoas, mas Deus e no plano espiritual isso não existe. Jesus nos mostrou que o que Ele quer é levar o amor. Ele quer ajudar as pessoas, quer levar as pessoas a um patamar onde elas sintam a paz, que é o convite que Jesus a todo momento nos leva durante a sua passagem bíblica. A paz. Quando nós sentimos essa paz dentro de nós, fica fácil todo o processo da nossa salvação. A paz nos leva a amar. As pessoas que vivem tormentas em seus relacionamentos é porque não sabem amar. E essa tormenta não é amor. Se você morre de ciúmes da pessoa com a qual você é casada, você não tem paz. Se você não tem paz, você não tem amor. O amor está condicionado em aceitar o outro como ele exatamente é. E a nossa paz só poderá ser alcançada a partir do momento em que nós aceitamos o outro como ele é. Nós não podemos prender ninguém, temos que dar liberdade às pessoas para poderem viver as suas vidas. Jesus Cristo teve a sua fama alcançada em função de ser diferente da maioria das pessoas em que viviam naquela sociedade. Ele fazia o bem sem olhar a quem e sem cobrar nada por isso. E isso não é comum. As pessoas geralmente fazem as coisas esperando algo em troca da outra. E por isso, Jesus alcançou tal fama, sem desejar a fama e esperando que nós tivéssemos os olhos voltados para buscarmos sermos iguais, a olharmos um para o outro como irmãos e não como pessoas melhores do que as outras. Prova de que nós estamos ainda confundindo as coisas.
e que precisamos de melhorar isso. Olhar para o nosso irmão e vê-lo com os olhos que Jesus olhava para nós, como filhos, como amados, como irmãos. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.